A todos, meu nome é Dirce, eu sou psicóloga, eu trabalhei 13 anos como professora, eu tive 30 mil alunos, convivi com 18 escolas públicas, eu vi de tudo que eu tenho certeza que vocês não viram, nem a metade, né? Então, tudo isso que eu estou ouvindo, eu parabenizo, né, os esforços das pessoas, os estudos, nas pesquisas e tudo isso, mas não é bem uma pergunta, mas é só uma colocação. O problema de tudo isso é o início, é a família. Se perdeu. Se não for feito um projeto com urgência, de conscientização com os pais, né, onde é que os filhos estão se perdendo, nada disso vai ter solução. Desculpa falar, mas é uma realidade. Ou nós pegamos nos pés dos pais de novo e falamos, olha, antigamente era assim, não existe moda em educação, né? Educação vai ser sempre a mesma, né? O do respeito na família, por você mesmo. Então, não vai precisar de todas essas coisas. Hoje em dia, por que a criança faz isso? Nós, na minha idade, a gente tinha expectativa de vida. Todo mundo queria ser isso, ser aquilo. Hoje, com esse desemprego, com todo mundo faz faculdade, não consegue nada, né? Ninguém tem objetivo de nada. O que eles dizem? Né? Eu sou de Guarulhos, e nós temos uma universidade que é aquilo. Hoje à noite, vocês estão convidados só para passar e olhar e fugir, porque vocês não vão nem ficar perto. Né? Porque aquilo ferve, mais ferve. Né? Você pergunta para ele, não sei se eu vou viver até amanhã. Então ele bebe, ele fuma, ele cheira, tem balada, e elas mexem, chacoalha, tem de tudo que vocês podem imaginar e que vocês nunca viram. Estou dizendo para vocês que não. Né? Então, se a gente, desde quando foi sancionado o ECA, né, os pais começaram a acreditar que não poderiam mais educar os seus filhos. Por quê? Ele nunca foi esclarecido de que o pai não pode espancar, mas que ele tem que educar os seus filhos. Então, hoje, você conversa com as mães e fala assim, mas eu não posso fazer nada disso, que eu não posso bater, que alguém chama a polícia. Vão se fazendo leis e mais leis e mais leis, e não vão esclarecer na sociedade, que infelizmente também não tem interesse em saber, porque hoje você pode saber o que você quiser com o telefone celular, porque todo mundo fica lambendo o celular o tempo todo, mas não procura informações, né? Então, acho que esse é o princípio da situação. Famílias. Nós temos que fazer trabalhos nas escolas, não os professores, mas no fim de semana, sabe? Fazer um projeto piloto, né, onde a gente vai esclarecendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque eles se comunicam. Né? Fala para um aluno desse que ele não vai mais fazer filho, que ele, desculpa a expressão, né? Que ele vai ficar broxa. No instantinho ele para com tudo, porque nós conversamos muito sobre sexualidade e os alunos sempre falavam, mas isso nunca foi falado para nós, agora que a gente está sabendo, a gente vai ficar mais maneiro, tá? Era isso que eu tinha para falar. Ótimo, obrigada. Desculpa. Quem gostaria de comentar? Eu vou comentar, porque assim, a colocação da senhora foi muito oportuna, e eu vou contar algumas experiências pessoais minhas como urologista, andrologista. Eu recebo, a gente estuda isso, evidentemente, eu recebo, não infrequentemente, pais que bebem com o filho em casa, né, que nem o Maurício falou, o esquenta. E tem casos assim muito emblemáticos de um menino, por exemplo, de 16 anos que foi indicado por outro paciente, está absolutamente alcoólatra, o pai tem uma coleção de uísque em casa, então ele fazia o esquenta de sexta-feira, ele começou a beber todo dia, e eu chamei o pai para conversar, o pai ficou bravo porque eu estava me intrometendo na educação do filho dele, né? Então, fui um cara de alto nível intelectual, financeiro e tudo mais. Então, aqui é uma recomendação que eu não sei se a gente como pode interferir e fazer uma notificação compulsória através de uma lei no caso de um menor de idade que é alcoólatra ou usuário de droga, porque eu particularmente tenho uma situação atual onde os pais não sabem que o filho está usando droga, o filho pediu sigilo, até um caso que eu compartilho com a outra pessoa que está aqui na mesa, e a gente fica numa saia justa, porque os exames dele apontam uma grande interferência do uso de êxtase, LSD, MD, metanfetamina e maconha, e ele teve uma questão testicular na adolescência e tem hoje uma varicocele, que eu preciso entender isso no contexto, e os pais não sabem que ele fuma, que ele usa tudo isso, ele não pode saber. O outro irmão usa maconha e, nesse sentido,
é o vilão da família, né? Mas quem é o grande usuário não é o irmão que sabe que usa só maconha, ele usa mais coisa. Então, nesse contexto, qual a obrigação do médico? É manter o sigilo? Ou será que o sigilo resguarda a saúde daquele indivíduo? Se a minha obrigação é, além do sigilo profissional, atentar pela saúde do cidadão, né? Então a gente tem que colocar umas questões que eu não posso infringir o código de ética, mas também a gente tem que analisar isso se é uma notificação compulsória nesse caso. E eu tenho também, em questão de maconha, muitos pais que o momento de relaxamento, o momento de a interação com o filho é fumando maconha junto com o filho. Por incrível que pareça, eu tenho vários, 14 anos, 15 anos, os meninos que cresceram vendo o pai fumar maconha, e o momento que o pai encontra, não é jogando futebol, não é indo pescar, não é fazendo nada, mas é fumando baseado junto com o filho e com os amigos do filho. E também tenho casos, agora aproveitando o momento, já que eu entrei na maconha, que o uso, a gente está defendendo o uso medicinal, evidentemente, mas eu tenho uma colocação muito séria, uma restrição séria, a gente conversar aqui, sobre o uso da fumar maconha pelo uso medicinal dela, né? Então eu vou citar um caso que se passou conosco agora, a questão de 2 meses atrás. Uma pessoa, eu recebi um paciente no consultório, a gente foi analisar a questão da maconha na qualidade sexual, e ele falou pra gente que ele tem maconha de graça, que ele fuma maconha junto com os amigos dele de graça, porque a amiga tem autorização judicial para a mãe plantar maconha, e como ela produz muito mais do que ela precisa para o uso medicinal dela, ela faz um encontro 3 vezes por semana com outros 10 amigos, ela dá de graça a maconha. Ela não está vendendo, ela promove a interação social do grupo com a maconha legalizada que ela precisa para o uso medicinal dela. Então ela está, evidentemente, aumentando o uso de consumo para outros 10, 12 indivíduos, né? Então aí vai uma colocação que eu acho séria, que ninguém aqui está discutindo os benefícios do uso do canabidiol, mas eu tenho altas restrições em relação a isso ser utilizado como fumo da maconha como planta, e isso poderia ser muito limitado ao óleo, outro mecanismo de absorção do corpo, que não fosse via inalatória pela queima da planta cannabis sativa, né? Então são questões muito sérias que um debate como esse ainda vai ser pouco para a gente conversar. Eu queria expandir o debate agora para o cigarro eletrônico, aproveitando a presença aqui da professora Sandra. Só queria... Elaine quer complementar. Eu só queria colocar tudo isso que foi falado aqui, eu acho que tem a gente pode resumir em 2 questões, 2 pontos. Primeiro, conscientização, eu acho que é a principal. Antes de lei, pode vir junto, mas a conscientização de pais e usuários é fundamental, né? E segundo, levando para o uso medicinal, eu acho que deveria então ter um local que fosse permitido plantar para uso medicinal, não abrir, né, para plantar no quintal de casa. Então, eu acho que esses 2 pontos... Eu conversei com o senador Lucas, a gente tem uma ideia em comum que acho que ele vai apresentar agora, que seria talvez uma proposta para o Brasil ao mesmo tempo poder ser independente do uso medicinal, sem precisar importar insumos estrangeiros com duvidosa qualidade de origem muitas vezes, onde eles falam que tem tantos % de canabidiol e não tem, tudo complicado, né? A gente sabe disso porque eles vendem uma coisa que não tem no produto, e ao mesmo tempo que não seja uma coisa tão solta assim, que o Brasil, a gente sabe que um país de tamanho continental como esse não consegue controlar jamais essa questão, a gente não consegue controlar questões básicas de violência, a gente sabe que o uso de drogas está associado com 2/3 dos homicídios do país, o Brasil tem ao redor de 60 mil homicídios por ano por arma de fogo, e mais da metade está ligado ao tráfico de drogas. Então, o ambiente maléfico das drogas extrapola essa questão toda e vai para o uso traficante, etc. Então, todo mundo sabe que isso é um desastre, e a gente tem que se combater isso de todas as formas. Então, o senador aqui tem que colocar uma coisa que nós colocamos, como é que a gente pode, eventualmente, contornar isso no Brasil e ter um controle sobre a produção do insumo que vai ser utilizado medicinal. Lucas, quer comentar a nossa ideia? Sim, doutor Jorge. No Amapá, eu sempre falo assim que um pedaço do Brasil meu é o Amapá, né? Então a gente tem lá a Universidade Federal, tem
um instituto de pesquisas, que é o IEPA, que já produzem muitas substâncias a partir de derivados da floresta, de plantas medicinais, com o conhecimento que tem lá dos índios, dos caboclos. Nós já produzimos muita coisa, inclusive o IEPA, agora eu estou colocando um recurso para o IEPA para construir um centro de pesquisas só para o diabetes. Mas no caso da maconha, do plantio da maconha, a gente discutiu, né, que a Embrapa no Brasil todo poderia cuidar disso e fornecer a matéria-prima para os institutos, como no caso do Amapá, que lá tem os nossos autistas e outras pessoas que precisam. O nosso instituto, já credenciado, tiraria ali somente o canabidiol, que é o que está se discutindo nesse momento do Brasil como um derivado medicinal. Então a Embrapa, que é uma... A Embrapa tem tecnologia, tem é um orgulho recurso, brasileiro, né, Lu? É orgulho do Brasil, né? A Embrapa tem tudo, então concentraria num local do Brasil propício e ela forneceria para todos os estados brasileiros. E aí entra também os parlamentares que têm emendas, cada bancada de seu estado colocaria, do estado colocaria dinheiro para fazer esse medicamento que hoje é tão importante para tantas pessoas. É isso aí. Muito bem. Então, até aqui está lançada a ideia pioneira, que acho que talvez ganhe corpo aí. Meu nome é Vitor Vanin, do Instituto de Física, e eu queria retomar um pouco a questão sobre o papel de nós, educadores, nessa questão, com um exemplo da legislação da USP. Né? Então, eu queria lembrar vocês que, na esteira do triste e lamentável perda de um de nossos estudantes, anos atrás, em circunstâncias que aparentemente se ligavam à festa no campus, o reitor baixou, em agosto de 2015, a Resolução 7088, que diz que essa resolução proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nas festas aqui no campus e responsabiliza o estudante organizador pelo protocolo de atendimento de emergências médicas. A resolução também define as etapas formais para eventual punição do organizador que tenha transgredido essa resolução. A minha pergunta é, essa resolução colabora na superação dos problemas ligados ao consumo de álcool e drogas ou é um obstáculo ao suporte das ações de prevenção e pós-venção? Se colabora, como devemos agir nós para potencializar esse instrumento? Legal. Se dificulta, que mudanças nessa redução nós devemos propor? Se houver divergência na mesa, eu gostaria de escutar as duas questões. Eu acho que ela pode contribuir. E pode contribuir quando você não tem somente uma proibição, algum tipo de regulamentação, mas sim que a gente traga informações para esses jovens, né? E só aproveitando essa oportunidade, vou divulgar uma disciplina que é da Pró-Reitoria de Graduação daqui da USP, que é coordenada pelo professor Arthur Guerra. Nós lançamos agora em agosto, e esse daqui é a primeira edição dessa disciplina. Ela, como uma disciplina da PRG, ela é aberta a todos os alunos da graduação e ela é feita à distância. Também está aberta a todo o público, né, pelo portal e-aulas da USP. E um dos objetivos desse curso, dessa disciplina, é justamente a gente tentar comunicar esses jovens graduandos da USP sobre os efeitos do álcool na saúde e também na sociedade de uma maneira mais reflexiva e informativa. Então, a gente traz um pacote de 35 videoaulas curtas, né, cerca de 10, 15 minutos, com professores especialistas, além do próprio professor Arthur Guerra, e no intuito de, poxa, como que a gente conscientiza esses alunos com relação ao uso do álcool, aos riscos que ele pode trazer quando em excesso ou em condições em que não se deve fazer uso, por exemplo, ao dirigir veículos, ou sei lá, se tem alguma condição de saúde que pode ser prejudicada pelo álcool. Então, eu acho que assim, a questão de ter uma regulamentação com relação às festas realizadas por alunos, acho importante e pode ser um outro fator a mais para ajudar nessa prevenção, mas ela tem que vir junto com informação, tem que vir junto com reflexão, não pode estar isolada,
né? Então, esse daqui é nem imposto, exato. E eu acho que acho que foi um passo, talvez um pouco mais imediato a partir dos casos que surgiram, né? E uma tentativa. E eu acho que agora, e ao longo do tempo, o professor Arthur Guerra tem acompanhado várias tratativas junto à reitoria também para ter outras ações de prevenção, né? Lembrando também que a questão das festas não são isoladas, né? Eu acho que tem outras questões de contexto, de uso de drogas que precisam ser também considerados. A gente está aí num passinho, numa contribuição pequena com essa disciplina e a gente espera que tenha, de fato, um resultado positivo. A gente está com mais de 1.000 alunos matriculados nessa disciplina, né? Então, acho que é uma contribuição. Desculpa? O nome da disciplina? Suicídio também. A disciplina, se vocês quiserem acessar, o portal é aulas.usp.br. Logo numa das primeiras já tem as videoaulas. Se vocês quiserem, tem a busca, vocês colocam PRG 0011, que é o código da disciplina, ou então Álcool, Saúde e Sociedade. Nós temos também uma página no Facebook que é o @PRG 0011. Eu queria complementar aí o que a Érica falou, porque não adianta só proibir, na minha opinião, porque, como o Jorge aqui, eu estava comentando com o Jorge, né? O Jorge falou, olha, se você fechar o local, eles alugam um outro local e fazem lá com as mesmas características, né? Só mudou o local, né? E deveria ter alguma coisa, algum tipo realmente de olhar para os locais de festas. Por exemplo, esse ano aqui, em maio de 2019, tem as competições entre as faculdades, assim como tem a Intermed, e tem aquela famosa que é a Economiadas, que esse ano foi na cidade de Bauru, né? E aí, são 4 ou 5 dias, foi na época do Corpus Christi ali, foram uns 4 ou 5 dias de música, jogos, festas e muita bebida e muita droga. Eu tinha vários pacientes que fazem administração, tenho vários pacientes que fazem administração e estavam lá em Bauru. Bom, indo de novo para essa questão do adolescente, do jovem, da onipotência e da invulnerabilidade, teve uma garota lá, não é minha paciente, que ela bebeu loló, ela bebeu lança-perfume, só que o loló é o lança-perfume caseiro, né? Com uma mistura que ninguém sabe lá de onde vem. Então, ela bebeu, caiu, entrou em coma na hora, foi levada para o hospital lá em Bauru, a médica, a colega que atendeu, falou, olha, eu não tenho condições de ficar com ela aqui, ela não vai sobreviver. Então, ela precisou ser transferida para São Paulo, foi transferida de helicóptero para São Paulo, passou aí alguns dias na UTI e depois conseguiu sair. Mas eu coloco de novo, olha, aí a gente está falando de um universitário que pelo menos ela tem 20 anos de idade, né? Mas como alguém de 20 anos de idade vai beber intencionalmente, porque quem estava ao lado ali, eu ouvi a história várias vezes, eu vou beber, olha aqui, para fazer graça, não foi que ela se enganou, pegou o copo e bebeu, não, ela sabia e era para se diferenciar, fazer graça, né? Então, a que ponto e aí, estava alcoolizada, e aí respondendo até uma pergunta anterior, né? Será que o álcool propicia esse tipo de comportamento? Na minha visão, sim, claro, né? Sem dúvida nenhuma. Temos mais perguntas? Deixa eu só complementar. Na realidade, para o professor de física, a Unifesp tem a mesma política, tá? A gente também acabou seguindo a mesma linha de vocês, então não pode, os alunos não podem mais consumir álcool dentro do campus. Do ponto de vista da evidência internacional, faz sentido, sim, essa política. O que a gente precisa ver é o seguinte, que eu não sei se a USP tem um dado de acompanhamento das festas externas também. O que eu posso dizer é que eu sou egressa dessa universidade e eu lembro perfeitamente dos meus colegas consumindo. As cervejadas eram frequentes, né? E muitas vezes eles consumiam em horário de aula porque vendia no bar ali do corredor da farmácia.
e da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Então, isso, sem dúvida, era um ambiente extremamente propício. O que a gente sabe hoje, do ponto de vista científico? Quanto maior a disponibilidade, maior o consumo. Então, o fato de a gente dificultar, mesmo que seja um pouco, esse acesso, isso... do ponto de vista teórico, a gente espera uma redução no consumo. As baladas, as festas open bar, elas existem, elas estão por aí, mas é muito mais difícil alugar um local, organizar tudo ali, longe, do que realmente aqui do lado da sala de aula. É muito mais fácil. Então, a gente, bem ou mal, dificulta e a gente reduz consumo. Se isso vai ter efeito prático, a gente dependeria de uma série temporal aí para ver o que está acontecendo. Mas faz sentido, tá? Do ponto de vista teórico, não é uma loucura da reitoria, faz sentido. Olha, nós temos várias perguntas, vamos tentar dar conta aqui. Meu nome é Anabel, eu sou mestranda do Programa Interunidades de Ciências e eu estou trabalhando agora como... eu entrei numa escola e essa escola fica no meio da favela, então tem traficante que estuda na escola, tem aluno que é usuário, tem aluno que a família é usuária, enfim, é uma escola bem complicada nesse sentido e a ideia da pesquisa é trazer o pensamento, transformar, né, o pensamento crítico deles através do conhecimento científico, né? Então, a ideia é realmente pegar a temática das drogas e ensinar eles, né? Então, desde como a droga age no sistema, né? E aí, a partir disso, eles verem aquilo e perceberem que, olha, eu não vou usar essa droga porque vai acontecer isso aqui comigo, né? Porque realmente a gente não sabe, o discurso que eles ouvem muito e que eles até reclamam é que não pode usar droga, você não pode ser maconheiro, né? Porque tem um monte de droga, mas é maconheiro só, né? E eles sentem até essa questão de desafiar, estão falando que eu não vou usar, então eu vou usar, né? E eles não têm, tanto os pais quanto eles não têm conhecimento nenhum da real consequência que essas drogas têm, né, na vida deles. Muitos acham que o álcool é inofensivo, né, e a gente sabe que, se você for olhar os efeitos, é um dos piores, assim. E eu percebo essa curiosidade da parte deles. Então, essa relação que você tem de respeitar a opinião deles, de você não falar, não pode usar droga, né, de falar, olha, é assim que funciona. Cabe a você agora decidir, né? Então, que é aquilo, né, que você está comentando, né, que colocou lá a proibição, mas não adiantou nada. As pessoas elas vão arrumar meios para usar. E acaba que, no caso, por exemplo, da maconha, como ela não é uma droga legalizada, eles compram maconha que, enfim, nem é maconha, né? Tem de tudo lá misturado. Tem substâncias para causar dependência. Então, tem de tudo, praticamente, pouquíssima maconha. Então, eles vão sempre arrumar meios, né? Então, a proibição, creio eu, que é uma coisa realmente, ela ajuda, mas acredito que a longo prazo é uma coisa difícil, porque eles arrumam meios, né? E a informação, às vezes, assusta eles, né? Você fala alguma coisa, né? Então, comentei, por exemplo, do perigo de arear a panela de pressão, porque você pode ficar exposto ao metal e a menina, ai, meu Deus, nunca mais vou fazer isso, né? Então, eles realmente não têm essa informação, né? Então, como a gente poderia, talvez, criar políticas públicas para fazer que as escolas, que os professores tenham esse tipo de formação? Porque os próprios professores, até de ciências, eles não sabem dessas coisas, né? O aluno, às vezes, vai perguntar, eles não sabem. Então, alguma coisa nesse sentido. Então, na verdade, o que a resposta para a sua colocação toda é que a gente, por meio... Porque só a ciência... a gente sabe que é insuficiente. Então, a gente tem pesquisas aqui, é um painel de pesquisadores brasileiros que está aqui, cada um com a sua linha de pesquisa, cada um trazendo dados próprios, não são importados, são dados nossos do Brasil, e a gente chegou à conclusão que nós precisamos dos legisladores, tanto que está o Senado aqui. Nós vamos tentar, com o Lucas, e ele já abriu para isso, e o Senado Federal, estabelecer um vínculo que a gente possa, de repente, fazer videoaula para o Brasil inteiro, ou manual, ou um livro de orientação para os pais. Eu concordo, foi falado aqui, nós fizemos o projeto do Porto Seguro, piloto, o Visconde de Porto Seguro em 2017, e nós percebemos, ali está a Daniela Badra Salum, que ajudou muito esse evento a ser um sucesso, eu agradeço pessoalmente a ela, né, e ao pessoal do IEA também,
nós percebemos que sem falar com os pais, não adianta. Porque os pais, a partir de casa, é que vem tudo que a senhora psicóloga lá colocou, os pais é que tem que ser informados, porque eles ficam perdidos. Eu tenho pais que são reféns do filho usuário de maconha. Então eu vou citar o exemplo de um pai, que o filho tem 21 anos, e ele tem medo de falar qualquer coisa, porque ele tem medo que o filho vá embora de casa. Então o filho, ele faz uma chantagem emocional brutal com o pai treme, chacoalha. E eu cuidei do filho, eu falei, traz sua esposa aqui. Não, pelo amor de Deus, meu filho não pode, você vai espantar meu filho, ele fala que vai sair de casa, eu vou perder meu filho. Mas eu uso a maconha todo dia, domingo a domingo. Quer dizer, esse pai perdeu o vínculo com o filho, e o filho faz chantagem emocional com os pais, e mantém os pais reféns do vício de maconha dele, né? Então é uma situação complicada como se comportar, e eu tenho a impressão que no caso da maconha, que é algo que a gente tem estudado, nós identificamos o mecanismo de lesão da célula, mas também nos últimos 20 anos nós também identificamos como retratar essa disfunção, a disfunção celular do sistema reprodutivo, e como voltar esses indivíduos, em grande parte, a poder ter filho. Então nós também temos uma resposta elegante, que foi formatada nos últimos 20 anos, que também ainda não está completamente elucidada, porque é um estudo em andamento, mas existem soluções para isso, o que não justifica, evidentemente, você liberar o uso recreativo da maconha, no meu entendimento, porque vai aumentar muito a base de consumo. Os países que fizeram esse passo, como Uruguai e Holanda, já estão vendo que a base de consumo na adolescência explode. Então vocês têm um problema sério, que para cada real arrecadado, por exemplo, para cada dólar arrecadado de imposto, você gasta 4 com saúde. A conta nunca vai fechar no imposto arrecadado com a legalização das drogas, com o que vai se gastar em saúde depois. Essa é uma colocação também que tem que ser colocada. Eu só queria complementar o que você falou em relação ao projeto do Porto Seguro. A nossa experiência com os alunos foi muito boa também. Muito boa, excelente. Além dos pais, a gente fez foi uma videoconferência, não, foi um Skype, como se fosse um Skype, com os alunos, e eles foram na sala e eles iam fazendo perguntas e a gente ia respondendo. Foi uma experiência muito rica também, né? Não, a Lani lembrou uma coisa importante. O potencial de inteligência do adolescente é brutal. Não menosprezem a capacidade intelectual dos nossos adolescentes. Eles são muito inteligentes, muito capazes. Você dá a informação, eles absorvem muito bem, não tem dificuldade de absorver a informação. O que falta é informação de qualidade, porque a internet está cheia de porcaria por aí. E outra coisa que eu vou falar agora, que eu não falei ainda, é sobre a baixa resiliência que eu vejo os adolescentes e os adultos jovens hoje. A molecada de 28, 29 anos tem baixa resiliência. Uma analogia com luta de boxe, toma uma porrada, cai e não levanta mais. Então, nós temos que dar para esse povo o que eu aprendi com a Viviane Sena, que é o seguinte, é inteligência emocional. Não é só o conhecimento científico. Então, a gente tem que ensinar na escola, sim, habilidades socioemocionais, não é isso? Então, exatamente nesse sentido que eu queria complementar. Apesar de eu ser apresentada aqui como uma pessoa do open bar, eu, na verdade, tenho... A minha principal linha é da balada. A minha principal linha de pesquisa é avaliação de programa de prevenção em escola. E, na verdade, eu tenho, nos últimos anos, avaliado e tenho entrado muito nessa questão. E uma das coisas que surpreende é a quantidade de evidência científica que a gente tem hoje de programas que não só eles podem ter efeito benéfico, como eles podem ter efeito iatrogênico. Então, assim, a gente precisa saber disso. Falar de drogas com adolescente, nem sempre, dependendo de como isso é dito, nem sempre o efeito é positivo. Então, muitas vezes, essa forma que a gente coloca, mais assustadora e tudo mais, tem um efeito contrário do que a gente imagina. O que funciona hoje? O que a literatura científica mostra que funciona hoje? Basicamente, os programas de habilidade de vida com um eixo de crenças normativas e com um eixo de informação sobre droga, mas dentro de um programa de pelo menos 12 aulas, de 10 a 15 aulas. O Ministério da Saúde tem um que teve um efeito iatrogênico, que aumentou o consumo de álcool entre os adolescentes, tá? Então, um programa lindo, super bem feito, aumentou em 30% o consumo de álcool entre quem passou pelo programa versus quem não passou pelo programa. O programa, exatamente. Então, assim, a gente fala, o meu lema
é o seguinte, não é verdade que qualquer prevenção é melhor do que nenhuma, porque muitas vezes algumas prevenções são piores do que nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente oferta para o adolescente, porque ele interpreta de uma maneira muitas vezes diferente daquilo que a gente gostaria que ele, né, esperaria que ele estivesse interpretando. Esse programa é recente? É, super. Esse programa é recente, saiu na mídia, e agora a boa notícia é que o Ministério da Saúde atual reformulou o programa e a gente está novamente avaliando, então nós estamos reavaliando a versão, ele chama Tamo Junto, e agora é Tamo Junto 2.0. Ele está sendo reavaliado numa versão diferente. Vamos continuar com as perguntas? Pode ser? Olá, meu nome é Tatiana Tanabe, eu estou aqui como mãe, eu achei muito interessante, e a minha pergunta é para o Dr. Maurício, né? Eu tenho uma filha de 12 e um menino de 8. Pelas estatísticas, tanto de drogas, álcool, cigarro, eles começam já com 11 anos. Em que momento que é legal a gente começar a falar para os filhos? Porque, assim, de 12... já não é que eu perdi, graças a Deus ela é contra esse tipo de produtos, enfim, mas até qual é o momento certo? Porque assim, meu filho de 8 ainda acredita em Papai Noel, e então você fica naquela dúvida, né, de como começar a inserir isso. E já que, uma outra pergunta, desculpa, como foi um caso de sucesso no Porto Seguro, será que não é legal começar a introduzir nas outras escolas esse tipo de informação até antes? Porque, por exemplo, a orientação sexual começa na 5ª série, que é 10 anos. Será que não é antes? E aí aquele medo de novo. Antes, será que a criança consegue perceber isso? Está preparada? Eu acho muito interessante sua pergunta, e que horas começar a falar, eu acho que é a hora que eles saem do útero, é a melhor hora, né? Porque ao longo, porque pode ser até intraútero, mas agora pensando, esse assunto ele deve fazer parte do dia a dia, né? O assunto de sexualidade, o assunto de drogas, o assunto de bebida, parte do dia a dia das famílias, né? Eu acho que você não precisa, claro, depende da faixa etária, mas a maneira pela qual você se coloca, a maneira pela qual os pais, a família, né, juntando um pouco de tudo que a gente falou, dá o exemplo e conversa. Você pode pegar uma propaganda, por exemplo, numa revista, na TV, alguma coisa que saiu, e você dá a sua opinião para o seu filho. Isso é importante. Você não precisa dar uma aula para ele, você não precisa entrar em detalhes técnicos, você precisa dizer o que você ouviu. Você pode dizer, inclusive que você veio aqui hoje, na sexta-feira, e que falaram a respeito disso e de tudo que você viu. Naturalmente na hora do jantar, ou amanhã, ou quando o assunto surgir. Por quê? Ele vai pelo menos pensar, ele vai saber como você pensa em relação a um determinado assunto. Ele vai saber que você está aí antenada, você tem um conhecimento a respeito daquilo. Não significa necessariamente que ele não vai transgredir, mas eu garanto para você uma coisa, a hora que ele estiver ali ao lado com um amigo que está lá, com o cigarro de maconha ou com a bebida, ele pode pensar antes de fazer. Porque se você não dá essa informação, se isso não é discutido, não tem o pensamento, tem a ação simplesmente, porque ele vai agir por impulso. E o fato de pensar antes de fazer, na minha experiência, faz toda a diferença, principalmente nessa hora da adolescência, que é uma coisa que eles não costumam, ainda mais quando o grupo está ali, e o Jorge estava falando aqui de resiliência. Por quê? Porque para você dizer um não para o grupo, na adolescência, que é a fase de mudanças, que você não sabe muito bem que corpo você vai ter, que altura você vai ter, como é que vai ficar, sua voz está mudando, você está inseguro. E você vai buscar o quê? O comportamento grupal do indivíduo para você se sentir aceito. Aí eu estou mais seguro no grupo. Então, é essa resiliência e aí a sua opinião, o dia a dia, falando sobre esses assuntos, que vai fazer com que, e só complementando, acho que mais gente vai falar sobre o projeto aí das escolas, mas eu acho que quanto mais esse tipo de informação
for veiculado e fizer parte, né, do ar que a gente respira, mais chance da gente ter um sucesso, né, desde que seja, como a Zilá já colocou, de qualidade e tal, enfim, respeitando aí certos princípios. Tem uma forma que a gente, inclusive, existem programas de habilidades parentais, tá? O principal dele é o Strengthening Family Program, que é um programa americano, também disseminado em diversos países europeus, em que você treina o pai, você capacita o pai a como lidar com cada dificuldade do dia a dia do adolescente. E uma das técnicas principais é a seguinte: dizer para o seu filho que você não aceita o consumo de álcool. Parece besteira. A gente fala, mas vai falar que não. Desde a primeira infância a gente fala isso. Olha, não é para criança. E isso tem efeito. E não sou eu que estou falando, tá? Não é da minha cabeça. É evidência científica. E hoje os principais programas escolares de prevenção não são os mais efetivos. Eu estou falando de não é gostar ou não gostar, é de efetividade. O que realmente funciona? São os programas de habilidades parentais. Então, quando você trabalha com o pai, para os pais colocarem limites. A gente publicou essa semana no European Journal of Child and Adolescent Psychiatry um estudo mostrando que o monitoramento parental das atividades do adolescente é o principal preditor de não uso de drogas 21 meses depois do nosso baseline. Então, acompanhamento de 21 meses, o monitoramento ele é mais importante do que, inclusive, a responsividade, que é você dar respostas e estar ali presente. O fato de você saber onde ele está, com quem ele está, levar e buscar, isso faz muita diferença. Então, a habilidade parental ela é fundamental. Mesmo você ouvindo do aluno, eu sou mãe de adolescente, dizendo, não, mas fulano, mas o pai não diz nada. Não, mas o pai deixa. Não, mas o pai não tem que deixar. Esse é o ponto. Porque então, a maior parte essa deles, que é a questão. Você tem que dizer, não, o seu pai pensa assim, exato. Você tem que posicionar. E as escolas têm que fazer o que elas têm feito. Diversas escolas em São Paulo, elas têm criado grupo de pais. Os pais são um coletivo protetor. Então, esses pais, eles acordam entre si que nas festas de 15 anos daquela escola não vai ter álcool. Então, há um acordo de pais. É importante que as escolas façam isso, tá? Pergunta. Eu ia colocar, aqui tem 2 participações via internet, mas podem, por favor, vamos dar prioridade para quem está aqui também. Fala, André. Pode falar, André. Falar alguma coisa antes da pergunta? O time de saúde escolar que está previsto dentro do projeto tem justamente essa lógica. Porque você tem, inclusive, delegar responsabilidades. Porque outra coisa que a gente não pode esquecer é que a gente está falando de 5.572 municípios. 1.000 Brasis num Brasil. Cabe não sei quantas Escócias aqui. Então, algumas coisas não são extrapoláveis. Aliás, eu acho que muitas coisas. Então, existem especificidades que elas precisam ser respeitadas. Então, existe caso a caso, como vai funcionar no Amapá de um jeito, no Norte, aqui de outro. Então, isso tem que também ser considerado. E outra coisa, não existem ações isoladas. Elas precisam ser conjuntas e ter continuidade. Porque a preocupação, o que a gente está considerando nesse projeto, basicamente também, é massa crítica. Aliás, que extrapola não só esse projeto, qualquer ação governamental, de parceria, acadêmica, científica, tecnológica, você tem que agregar. Então, às vezes, assim, por força de lei, não vai adiantar. Por força só plenamente de lei, vamos fazer, então, aí começa a história assim, o relatório do relatório, porque falaram assim. Então, ações mais práticas, elas têm que desconsiderar até titularidades, partidos, efetivamente, sem demagogia, sem nada. Ou realmente a ciência ela chega na ponta, ela precisa atuar mais na ponta. Porque sem isso, essas dificuldades, por exemplo, esse conhecimento, fica essa coisa do realmente fake news, fake vídeos, fake tudo. Hoje você faz fake até fotomontagem, gente. Então é muito preocupante tudo isso. Então realmente a ciência, o que a gente está falando? A gente está falando não de democratizar a ciência, não. É da popularização da ciência. E isso está sendo um warning, um chamamento, na verdade, mundial. Por isso está todo mundo, o cientista está louco, problemas no orçamento, porque tem a ver com a questão da distância, da ciência inalcançável, aquela figura do cientista inalcançável.
Isso não existe mais, inclusive, muito pelo contrário, porque não há tempo, as diferenças elas são gritantes. Nós aqui, particularmente nesse país, por conta de incessantes mudanças e alterações, dificuldades socioeconômicas, aliás, de ordem política, a gente inicia um projeto, um programa, não há avaliação, não quero saber. Eu estou dizendo isso porque eu tive a oportunidade de atuar em grandes projetos, do Oiapoque ao Chuí. Entendeu? Então, assim, só para a gente acabar, o que acontece? Está sendo discutido ainda todo esse plano na educação, a coisa está perdida. Na saúde, nos últimos 10 anos, teve 13 ministros de saúde. Então, o que a gente está falando aqui vai muito além. Essa consciência é que vai ajudar a fazer toda essa prevenção. Não adianta eu fazer por força de lei um dispositivo aqui e acolá. Não. Se você não fornecer informação crível, isso não vai acontecer. E outra, linguagem. Né? E tem que ter uma linguagem, tem que adequar linguagens. Porque senão você não alcança. Você não tem o que a gente fala, adesão e audiência. Porque hoje, qualquer parceria, qualquer coisa, você vai falar, quanto você tem de audiência? Porque é isso que interessa hoje. A revolução, a gente já está... Inclusive, porque esse modelo, inclusive, nosso educacional da década de 50 americano, isso tudo... A gente tem que tem que se livrar disso tudo e caminhar o que é mais ideal e que vamos aí, sim, realmente, sem demagogia nenhuma, unir conhecimentos e expertises, independentemente de qual instituição, se eu sou da USP, se eu sou da Unifesp, se eu sou não sei da onde, não interessa. É o conhecimento que está em jogo, é exatamente futuro, presente, futuro, realmente o futuro. Como diz acho que foi o Paz de Barros, que ele é economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, ele falou sobre o prisma educacional que o adolescente está no limbo. Então, esse que é o ponto. Eu acho que o que ela está dizendo, tudo isso que estão dizendo, tem a ver com, dentro do ambiente escolar, que é o lugar onde a criança, o adolescente passa a maior parte da vida dele, do tempo, você tem que ali dar uma blindada de alguma forma, e com muito cuidado, porque ela tem razão que ela falou de ações. Vamos lá, vamos botar lá um hashtag legal, e aí você vai ver o conteúdo e fala, gente, eles fizeram isso para fazer uma dissertação de tese de mestrado, depois eles vão aproveitar para usar para outra coisa. Mas não atinge o público. Não atinge e não é eficaz. Então, muito obrigada, era isso que eu queria dizer. Obrigada. Temos mais uma pergunta. Vamos acelerar que a gente está caminhando, né, para as últimas perguntas. Boa tarde, meu nome é Felipe, eu sou orientador pedagógico e eu trabalho com ensino profissionalizante. Foi como a nossa amiga aqui comentou, esse negócio de falar para o jovem que não pode porque é ruim, pelo menos eu vejo em sala que isso não funciona. Eles acabam se interessando um pouco mais, eu sou estudante de neurociências pela Unifesp no campus Baixada Santista, quando eu levo informações científicas e peço para eles analisarem. Então isso desperta um pouco mais de interesse. Queria perguntar para a professora Zila se existe alguma pesquisa informando que quando esse jovem ganha autonomia financeira, que é no meu caso, né, eles acabam se envolvendo um pouco mais, eu acredito que sim, né, com as drogas. Lá nós também trabalhamos com as famílias, então nós fazemos isso com as famílias, a conscientização, o grupo familiar, porém eu acredito que quando eles ganham o primeiro emprego e acabam tendo essa autonomia financeira e por, vamos dizer assim, o álcool ser muito barato, né, eles ganham o salário mínimo, mas eles acabam comprando. Tem alguma pesquisa, alguma informação sobre isso, professora? Sim, tem pesquisa nos dois sentidos, na verdade. Um em que existe uma redução do consumo em fases de transição. Então, quando, por exemplo, um jovem, que está na faculdade, ele consegue um emprego, ele vinha bebendo, ele reduz o consumo por conta do emprego, então, para se virar melhor no emprego. Porém, existe uma evidência contrária no sentido de quanto mais rico o jovem, maior a chance de ele realmente se intoxicar, de praticar o binge no Brasil, tá? Então, os jovens que, quanto mais condição, ele vai crescendo, conforme cresce a renda dele, mais ele se intoxica. Então, existem essas duas evidências, elas não foram análises feitas de maneira conjunta, mas eu consigo, então, te dar evidência para os dois sentidos, tá? Vamos aproveitar, vamos falar um pouquinho sobre cigarro eletrônico. Tem uma perguntinha que como é completamente livre a compra, não tem acompanhamento nenhum, compra quem quer, a hora que quer, quando bem entende, e associada a isso, tem gente que usa isso para controle, para
para controle de redução do uso de tabaco. Então, são 2 usos diferentes e eu queria que a professora falasse um pouco sobre isso. Então, como eu disse na apresentação, ele foi inicialmente desenvolvido como uma ação de substituir o uso do cigarro integral, né? Mas aí começou a ser usado pelos adolescentes que ainda não fumam. Esse é o grande problema, como eu mostrei para vocês. Aqui no Brasil, ele é proibido. Eu também falei, em 2009 a Anvisa proibiu e até agora não foi liberado. Mas a gente tem visto o uso absurdo desses produtos pelos jovens, em especial pelos jovens. Então, como ele é proibido, como ele é comprado, eu não tenho essa informação, né? Agora na internet dá para comprar. Se eu chamar aqui, entrar e nas lojas aqui no Mercado Livre, chega um entregador aqui daqui a pouco com o código de Joe. E vale denunciar? Vale denunciar? Então, deixa eu dar mais uma informação. Eu tive na Anvisa para regulamentar o meu estudo experimental em redução de danos, que é essa outra perspectiva de uso desses cigarros, e o pessoal da Polícia Federal disse que apreende demais o que vem nos aeroportos e entrada no Brasil, que eles têm muito. Mas aqui tem muito, como vocês mesmos disseram. Até eu queria fazer essa pergunta para o senador. Senador, né? uma dúvida. Senador, eu até gostaria muito de compartilhar com o senhor. O cigarro eletrônico ele é proibido. Se ele é proibido, a polícia pode coibir o uso. Né? Então, esses aparatos, eles não são baratos, eles custam coisa de R$300. Então, não seria o caso da polícia pegar esse material, tirar do indivíduo e destruir? Porque eu fico pensando o jovem que está usando. A polícia chega e tira. A gente vê aqui na universidade, usando em vários lugares. Tira. Ele não vai querer comprar novamente se ele tem o risco de ser novamente retirado. Então, é uma dúvida que eu tenho. Por que a polícia não atua num produto que é proibido? Outro dia eu tive uma festa na minha casa, do meu filho, e aí tinha alguns amigos dele usando. Me incomodou demais que ele tivesse um produto proibido usando dentro da minha casa. E aí depois conversei com meu filho, eu falei, não quero mais que essas pessoas usem isso dentro da minha casa. E eu acho que a gente tem que fazer, a gente não quer que seja usado dentro do meu país. Acho que e a gente pode ponto. Denunciar se souber de lugar que vende, enfim, esse tipo de ação resolve? Não sei. Sim, claro. Muito. É igual. Pode fazer uma denúncia com qualquer outra. Se é proibido, é um crime. Então, mas a gente não tem que fazer denúncia, a polícia está na rua vendo eles usarem. Só que é uma coisa nova, né? É proibido. Mas no Código Penal, eu posso afirmar o que é que tem, né? Eu vou levantar tudo, me comprometo, para que a gente possa saber qual é a punibilidade nesse crime. Eu acho que é tirar de circulação, tirar da pessoa que está portando alguma coisa que é proibida. Sim, mas isso aí também é muito complicado, né? Que você sabe que a maconha é proibida e tem muita gente que porta também, fuma. Mas se pegar, tem que ser retirado. Sim, mas se pegar é o que nós queremos. Se pegar, que seja atribuído o crime. Então eu me comprometo com a senhora de ver isso, até mesmo porque, né, tem muita gente fumando maconha no cigarro exatamente, e outras que coisas. É gravíssimo, e outras coisas muito piores. Tá. E só muito finalizando, piores. A aplicação do cigarro eletrônico como redução de dano, desses dispositivos de redução de dano, existem trabalhos que mostram que ele é benéfico e outros que mostram que não é benéfico, mas como é recente ainda, a gente precisa de mais dados para realmente poder analisar se a gente pode substituir como redução de danos. Mas a melhor redução de danos é parar de fumar, né? Essa... Olha, nós temos 2 perguntas, uma lá, uma aqui, posso só falar, mais uma, 3, por favor. Só um adendozinho aqui. No caso do Juul, cada pod nos Estados Unidos custa $4. Aqui, um packzinho com 4 é vendido a R$200. Então é R$50 cada pack. Esse é o preço médio, barato, mas aí não é barato, né? E aí você pode colocar outras substâncias ali, enfim, como já foi dito. Mas é interessante que eu tenho alguns pacientes que saem da balada e acabou na balada, e na porta tem um sujeito vendendo ali, né? Vários potes a R$120. É claro que aí vai depender do poder aquisitivo, mas o que eu quero colocar aqui é o poder da nicotina, porque ele fala assim, eu pedi do meu amigo dinheiro que eu não tinha, isso e aquilo, babá.
porque os preços podem ir às alturas realmente, mas por essa avidez, adição, e aí depende, obviamente, de cada organismo, ele até chega, né, a pagar pela fissura e da nicotina. Esse Nossa. Vamos lá, próxima pergunta, mais uma aqui e uma ali ao fundo, né? Temos mais 3. Boa tarde. Eu primeiro queria elogiar a iniciativa, acho super importante. Eu estou aqui como mãe e também uma pessoa próxima da comunidade escolar onde as minhas filhas estudam. E é a partir dessa perspectiva que eu queria falar. Primeiro, eu também queria perguntar se esse projeto do Porto Seguro tem algum jeito da gente ter acesso, da gente conhecer, porque eu acho que é bacana para a gente trazer para as escolas. Então, eu sou essa pessoa que participo de um coletivo e a gente pensa as questões que são importantes para a comunidade, para discutir com a escola e ver como é que a gente pode colocar ideias em prática. Aí eu queria colocar uma questão que eu acho que também é desse universo, não sei quanto que isso é muito particular, mas é um dilema que eu acho que vale a pena a gente pensar com a propriedade que vocês têm. Foi um episódio que uma mãe trouxe de uma filha que ia fazer 18 anos, então ela estava atingindo a maioridade, portanto o álcool daí passa a ser permitido. Porém, os convidados da festa, do aniversário dela, eram jovens ainda com 17 anos. Você estava falando de uma questão da sua casa, né? Então ali aquela mãe entendeu que na casa dela, como é uma questão legal, ela não concordava que tivesse álcool dentro de casa. Aí, considerando o que foi falado aqui, também é uma questão que eu concordo, da responsabilidade, da conscientização, da informação e da escolha a partir disso, o que seria mais interessante? Aquela mãe manter a posição de que, aquela família, de que eles não concordam com o álcool, embora a menina esteja fazendo 18 anos, mas é uma questão que para as outras famílias pode não ser válido e virar um problema, e também do ponto de vista legal, ou a gente também sabendo que numa situação como essa, os jovens eles subvertem as coisas que estão estabelecidas. Então, muito provavelmente vão fazer um esquenta antes, aí a qualidade da bebida pode ser pior, né? Tem todos esses riscos que vocês estão falando, e daí eles, nessa subversão, eles vão também extrapolar o limite que a gente está estabelecendo. Seria melhor, então, a gente trazer uma reflexão crítica e permitir para driblar essa subversão que acaba sendo mais nociva para a saúde daqueles jovens? Ou como é que vocês pensam esse contexto? Olha, eu vou te responder do ponto de vista de legislação. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 2015, ele pune com privação de liberdade qualquer maior de idade que disponibilize ou facilite o acesso ou venda ou dê qualquer coisa de álcool para os adolescentes, tá? Ou seja, se está acontecendo na minha casa e eu sei que tem um adolescente de 16 anos lá, se alguma mãe denunciar, eu posso ser presa. Então, assim, tem esse lado legal também, que é um risco, e aí tem que ter uma conversa com essa adolescente de 18 anos, no sentido de que, olha, se houver denúncia do vizinho e a polícia baixar aqui, eu vou para a delegacia. Então, tem esse lado que vai além de a gente discutir questão de fisiologia ou de farmacologia ou de tudo isso, né? Enfim. Pergunta? Posso só falar do Porto Seguro? Né, por favor. Perguntou. Então, nosso projeto ainda não está disponibilizado, né, online, assim, mas a gente tem esse projeto feito, né, e a gente é só replicar depois. Só complementar um pouquinho, eu acho que concordo com a Zila, mas eu acho que é importante, que seria uma ocasião muito interessante para questionar. Realmente, na nossa sociedade, o álcool ele é muito visto como, poxa, eu preciso do álcool dentro da minha festa para minha festa ser legal? O quanto que está associado o álcool a uma questão de diversão, ao prazer? E eu acho que com jovens a gente precisa sim ensinar que ele não precisa do álcool para se divertir. A festa não precisa ter o álcool para existir, para ser legal. Então, acho que seria uma ocasião interessante de trazer isso também para refletir qual que é o papel do álcool para esse jovem que está completando 18 anos e qual que seria o papel que teria na vida dos outros amigos, né? Eu tenho até um caso prático também, não é com 18, mas com 15, um desses pais que se acha, não, eu vou ser legal com meu filho e tal, o filho pediu para fazer o esquenta em casa
e o pai comprou, então, uma latinha de Skol Beats para cada amigo que vinha antes da festa de 15 anos que eles iam posteriormente. Então, uma só. Eram 10 amigos, 10 latinhas. E esse pai ofereceu e sabia que tinha álcool, mas que não ia fazer... Ninguém ia passar do ponto com uma lata. Bom, o que aconteceu? 2 desses garotos, antes de irem para a casa do fulano, tomaram meia garrafa de vodka. E sem os pais, obviamente, saberem. Quando ele chegou na casa desse garoto, ele tomou lá a meia latinha dele que tinha disponível e entrou em coma alcoólico. E o pai teve que avisar o pai daí do garoto: olha, seu filho está passando mal aqui na minha casa, eu vou levá-lo para o hospital, é melhor você ir para onde você prefere. E o pai do garoto perguntou: mas você serviu alguma bebida alcoólica para o meu filho na sua casa? E o pai falou: servi, né? Mas só eu servi aqui. Bom, imagina depois a confusão. Claro que os pais não tá. Essa história da meia garrafa de vodka veio depois, mas imagina a confusão que não deu. Então é assim, é lei, não dá para você, é proibido, né? Não dá para você ser permissivo. Oi, meu nome é Luciana, também vim como mãe. E a minha grande pergunta é assim, do ponto de vista da legislação, tem muitas coisas que acontecem em muitas escolas com adolescentes, são aquelas viagens de formatura que todo mundo sabe, são as festas que todo mundo sabe. Os meus filhos ainda não entraram na adolescência, então estou me preparando. Porque, inclusive, RG falso nas escolas, falso mais original, que vem do Poupa Tempo, e que os pais, juízes, procuradores, estou falando de escola alto padrão, concordam e fazem para os filhos. Então é uma questão cultural que a gente tem que mudar a cabeça. Eu sou casada com estrangeiro, né? Então para mim pesa mais ainda porque eu estou ouvindo ele o tempo todo. Mas é uma questão de lei também, de uma coisa que tem que vir lá de cima. São projetos importantes, mas cadê a fiscalização, né? É um problema geral no Brasil no momento. Mas eu acho que são questões que todo mundo sabe que está acontecendo. Por quê que não entram naquela balada que todo mundo sabe, não vão naquela festa em Florianópolis e não pegam aqueles meninos que estão consumindo tudo? Por quê? Alguém? Não tem resposta. Não, assim, é isso. A gente tem a legislação, a gente não tem a fiscalização. Nas baladas aqui em São Paulo, é isso. O que a gente vê? Os pais levando os filhos de 12, 13 anos com RG falso. E os pais deixam na porta da balada. O adolescente sai depois totalmente embriagado dali, o pai está na porta pegando e é menor de idade claramente, mas entra com a RG. Então tem uma necessidade ali de fiscalização, mas também de conscientização, né, de awareness da sociedade, para assim, mostrando que isso é totalmente inadequado, né? Os meninos também se expõem a riscos gigantescos de abuso nesses estabelecimentos, a gente inclusive identificou, e os pais, ok, né? E tudo bem. A questão assim, não é não. Não é não. Não tem meio não. Não é assim, não é não. Então a gente tem que começar a entender que tem limite, o limite é aquele, é uma linha vermelha que não tem que ser transpassada. Como sociedade, como legislação, como pai e mãe. E o filho tem que ser educado entendendo que não é não. A gente faz assim em casa. Então é não. E eu faço uma lavagem cerebral contra a droga e contra álcool desde que saíram do útero, que nem ele falou aqui. E em casa nem tem refrigerante, minha casa não entra refrigerante. As crianças hoje não conhecem gosto de refrigerante. Com 11, 10 e 9, nunca provaram. Que é outra coisa que a gente quiser fazer um debate, também é outra porcaria também que a gente tem que combater também, claramente aqui. Né? Ainda mais se for esses aí sem... Então tem questões que o país tem que se... O Brasil tem que amadurecer como sociedade global. Não dá para você dizer que falta isso, falta aquilo. Falta muita coisa. Mas a gente tem que se unir, que nós estamos fazendo aqui, achar uma resposta e trabalhar em conjunto. Não tem outra solução. Não vai ser fácil. Por quê? O que eu percebo também? Ninguém aqui é contra a indústria. Claro que a indústria tem que ganhar dinheiro, gerar imposto. Mas as indústrias, em geral, elas buscam mecanismos de ganhar dinheiro. Então ela vai achar. Agora, o que a gente está vendo? Um grande movimento da indústria da maconha para criar 1 milhão de produtos que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. E tem muitos bilhões de dólares investidos e a perspectiva de lucro com a indústria da maconha, não só a maconha recreacional, que querem descriminalizar a torta direito, sem nenhum tipo de critério, mas produtos, né, desde óleo de maconha, camisinha de THC, até roupa, etc e tal. Ou seja, isso é um mercado que no Canadá vai gerar 30 bilhões de dólares,
nos próximos 5 anos, 200 bilhões de dólares até 2030, nos Estados Unidos 500 bilhões de dólares nos próximos 20, 30 anos, e no Brasil o começo da conversa são 4 a 10 bilhões de reais para gerar no primeiro ano que isso for legalizado. Ou seja, tem muita gente por trás, nem querendo nada de mal, mas querendo que o negócio seja colocado como uma indústria. Nossa obrigação como cientista é colocar limites e que os legisladores têm que colocar. Então a gente vai ter que se posicionar. Porque se deixar o negócio solto, Doutor Jorge, a indústria vai tomar conta. Inclusive tem uma participação que chegou pela internet há muito tempo, perdoe não sei se ela está acompanhando ainda, a Lidiane de Moraes, ela faz várias críticas sobre uso recreativo versus uso medicinal, e ela diz, olha, tem muita gente que precisa para tratamento de convulsão, de câncer, traz benefícios, então como é que vai se separar uma coisa da outra aí? Eu estou acrescentando isso à pergunta dela, porque ela faz muitas críticas, não concorda que largar o vício da maconha é mais difícil que o da cocaína, ela faz várias críticas. Talvez até desconfie de alguns dados científicos, mas o que ela quer dizer é o seguinte, como garantir? Tem gente que precisa do uso medicinal. Então, passo para o senador. As pessoas que precisam atualmente, elas estão conseguindo na justiça. Então, entra com um mandado de segurança ali e a Justiça Federal tem uma jurisprudência já que garante isso. O que nós estamos trabalhando, eu sou radicalmente contra o uso recreativo da maconha, de qualquer outra droga ilícita. Mas eu sou a favor de que se ache um mecanismo que a gente falou aqui, um mecanismo de produzir, de que o governo brasileiro possa produzir. Aí nós falamos da Embrapa e aí os institutos, as universidades que têm condições de separar esse canabidiol para tornar essa droga uma droga lícita para quem precisa, para ser um medicamento, né? Porque é a diferença dali do remédio para o veneno. Né? O que eu só queria dizer assim, eu coloquei na apresentação minha que a gente tem o Delta 9 tetrahidrocannabinol, que é o princípio psicoativo, que ela varia de 12 até 20, algumas vezes 30% da planta cannabis sativa fêmea, e você tem os outros endocannabinoides, que é o canabinol e o canabidiol, que chegam no máximo entre 0,3 a 0,5 até no máximo 1% do princípio ativo da planta cannabis sativa. Ou seja, você tem 3 produtos, ou mais, evidentemente são 489 produtos dentro da maconha. Mas você tem os psicoativos, que são psicotrópicos, você tem 2 produtos que são utilizados como medicinal. Você tem também indicações do THC para uso medicinal, casos mais sérios. Ou seja, é preciso que se faça uma regulamentação muito séria de quem pode prescrever e quem pode utilizar e aonde vai ser produzido. Eu acho que o país, pela dimensão do Brasil, ele tem que ser independente da importação de insumos de outros países. Então a gente pode produzir o nosso próprio uso dos endocannabinoides de uso medicinal. Quer dizer, ter controle da produção até a destinação. Nossa proposta, para evitar esse debate, pode produzir, não pode produzir, quem não produz, a fábrica vai produzir para ele mesmo fazer, ou não. Nós viemos com uma proposta hoje, inovadora, de utilizar uma empresa pública de altíssimo nível, de altíssima, que faz só coisa séria, que todo mundo respeita, que é a Embrapa, e tentar daí como um começo para o Brasil. A segunda coisa, que eu coloco como coisa pessoal minha, na minha opinião, não deve ser liberado o consumo recreativo de maconha para uso medicinal por meio da queima da planta, ou seja, fumar. Se ele quer uso medicinal, então ele compra o óleo. Ele passa o óleo que absorve na hora, ou outro mecanismo de ação, mas que não seja a queima do cigarro, a queima do extrato da planta. Porque isso vai, além de aumentar a base nos adolescentes, que a gente está querendo evitar, isso não tem controle. O outro cheira do lado, você estimula o consumo do próprio. Então isso perde o controle e é ilusório achar. Esqueçam o achismo aqui e esqueçam a questão de o que eu acho que o politicamente correto é incorreto. Não, não. A gente tem que colocar como sociedade um limite que nós estamos com um painel de cientistas tentando colocar, nós vamos defender essa posição e a gente tem a impressão que para o Brasil vai ser mais benéfico. Acho que vamos para a última questão, né?
E aí depois o professor encerra, faz as considerações finais. Vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Tatiana, sou estudante de enfermagem. Eu tenho uma pergunta para a Elaine, que ela falou sobre a maconha e a saúde da mulher. Mais alto, querida. Desculpa. Eu tenho uma pergunta para a Elaine, que ela falou sobre a maconha e a saúde da mulher. Ela colocou que a maconha é um desregulador hormonal. E eu queria saber se existe algum estudo, ou até mesmo a colocação dela, em relação da eficácia do método contraceptivo e uma garota que faz o uso da maconha também faz o uso do anticoncepcional. Se existe algum estudo ou a sua própria colocação em relação a isso. Você quer saber em relação à interação entre as duas coisas? Quando eu digo desregulador endócrino, eu estou querendo dizer que é uma substância que interfere na ação do hormônio endógeno, né? Então, em teoria, se você usa um anticoncepcional que seja cujo estrógeno seja igual, a molécula do estrógeno seja igual ao produzido endogenamente, se você usa a maconha, teoricamente você está competindo com o receptor, sim. Tá? Então, não existe estudo em relação a isso, que eu conheça, da interação, né, se a maconha atrapalha o receptor do estrógeno. Mas ela atua especialmente, esses receptores, eles estão lá no útero. Em relação aos hormônios, ela atua principalmente inibindo a produção central, que estimula os ovários. Então, no caso da pílula anticoncepcional, esses hormônios já estão suprimidos. Então, a interferência seria na ação periférica e não na produção. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso evento, né, professor? Vamos. Pessoal, 6h10. Foi muito produtivo, sem dúvida alguma. Bom, eu quero então, em nome do IEA, em nome da Androscience, agradecer a presença de todos que estão presentes, todos que estão pela internet, todos que vão assistir pela internet, vai ficar disponível no site do IEA, usp.br/Mediatek. Mediateca, ótimo. A Mediateca vai estar disponível para quem quiser assistir no futuro. E eu estou muito feliz porque foi muito produtivo. E daqui vai nascer uma interação entre a academia, a ciência e o poder legislativo. Eu convido os participantes dessa mesa a nós nos reunirmos aqui no IEA para discutir a proposta do senador Lucas Barreto e do Davi Alcolumbre, que a gente possa interagir no Comitê de Saúde do Senado Federal e fazer alguma coisa séria em relação a isso, que se desencadeie em legislação e, eventualmente, também, obviamente, em educação para os pais e para as crianças em idade escolar. Muito obrigado a todos. O professor Paulo Saldiva não está presente, mas ele está presente. Tenho certeza que ele vai nos ouvir daqui a pouco, e as palavras dele foram que agradecer a todos os presentes. Muito obrigado e tenha uma boa tarde. Obrigada a todos.